Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Experiência Econômica. Hoje falaremos sobre o porquê os Estados Unidos está pressionando a Arábia Saudita para vender seu petróleo em dólar, e também por que a moeda chinesa é uma grande ameaça para os Estados Unidos. E fique até o final porque a última notícia sobre a desdolarização mundial é a mais importante e vai te surpreender. Mas antes de tudo isso, não esqueça de se inscrever no canal e se torne um especialista em assistir vídeos incríveis. Os Estados Unidos estão negociando com a Arábia Saudita e pressionando o país a continuar vendendo seu petróleo em dólares. Os Estados Unidos temem que a Arábia Saudita precifique seu petróleo bruto em outras moedas, particularmente a moeda chinesa. A Arábia Saudita é um dos 3 maiores produtores de petróleo do mundo. Desde a década de 1970, ele concordou em vender seu petróleo bruto em dólares, ajudando a manter o status do dólar como moeda de reserva global. Embora as negociações não sejam diretamente ligadas aos Estados Unidos, e sim sobre as transações de Israel e Palestina, os Estados Unidos estão usando o acordo entre eles para pressionar a Arábia Saudita para ela impor limites ao seu relacionamento com a China. O governo de Biden está buscando garantias de que a Arábia Saudita se distanciará econômica e militarmente da China. Em termos de relações entre a Arábia Saudita e China, os Estados Unidos têm 3 demandas principais. A primeira seria garantias de que a Arábia usará dólares americanos e não moeda chinesa para precificar as vendas do petróleo. A segunda seria a garantia de a Arábia Saudita de que ela não permitirá que a China construa bases militares em seus países. E a terceira seria limitações à Arábia Saudita de usar a tecnologia desenvolvida pela empresa chinesa Huawei. Embora muitos analistas tenham especulado que os militares dos Estados Unidos deixarão gradualmente a Ásia Ocidental, o foco do presidente Joe Biden, com acordo com a Arábia Saudita, seria de que a América tenha que permanecer com o bloqueio para conter o Irã e isolar a Rússia por causa da guerra com a Ucrânia, e também frustrar os esforços da China na região. O sistema petrodólares tem sido um pilar fundamental sustentando a moeda americana. O significado de petrodólar é que ele representa as relações comerciais estabelecidas entre um país comprador de petróleo, que paga em dólar, e outro que vende em petróleo. Continuando, o fato de os países importadores de petróleo precisarem de dólares para pagá-lo garante uma demanda constante em todo o mundo. Isso estabiliza o dólar, ajudando a financiar o enorme déficit em conta corrente que os Estados Unidos mantêm há décadas. Quando a maioria dos países tem um déficit comercial consistente, sua moeda nacional se desvaloriza em relação à moeda que eles usam para pagar as importações. Com a desvalorização da moeda local, as importações ficam mais caras e as exportações mais baratas, incentivando o país a equilibrar o seu comércio. No entanto, os Estados Unidos conseguem manter um déficit comercial gigantesco com o resto do mundo porque há muita demanda pela sua moeda. O sistema petrodólar é uma razão importante para essa alta demanda do dólar. A impressão que dá é de que essa moeda é uma reserva estável de valor com muitas oportunidades de investimento. Quando a Arábia Saudita tem excesso de dólares, ela historicamente os deposita no sistema bancário dos Estados Unidos, que por sua vez usa o excesso de moeda para financiar mais empréstimos. O Banco Central da Arábia Saudita também investe o excesso de dólar que recebe das vendas de petróleo bruto na compra de títulos de tesouro e também financiando efetivamente gastos do governo dos Estados Unidos. Em 1974, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, enviou seu secretário de Tesouro, William Simon, até a Arábia Saudita. O objetivo da viagem era neutralizar o petróleo bruto como arma econômica e encontrar uma maneira de persuadir a Arábia Saudita a financiar o déficit cada vez maior da América com a sua recém-descoberta riqueza, o petróleo. Os Estados Unidos assinou um acordo histórico com a Arábia Saudita, comprometendo-se a proteger a monarquia do Golfo em troca deles venderem seu petróleo exclusivamente em dólares, depositando esses petrodólares em bancos comerciais dos Estados Unidos. A estrutura básica era surpreendentemente simples. Os Estados Unidos comprariam o petróleo da Arábia Saudita e fornecia ajuda e equipamentos militares ao reino. Em troca, os sauditas colocariam bilhões de sua receita de petróleo de volta nos bancos americanos e também financiaria os gastos dos Estados Unidos. Porém, a Arábia Saudita se aproxima da China e discute a possibilidade de vender seu petróleo em yuan. A China
é o maior parceiro comercial da Arábia Saudita, e as duas nações desenvolveram relações mais próximas nos últimos anos. Por uma década, Pequim comprou mais petróleo do Golfo Pérsico do que os Estados Unidos. A região é muito importante para a segurança energética da China. A Arábia Saudita fornece um terço de suas necessidades energéticas. Em março, a China ajudou a intermediar uma reaproximação histórica entre a Arábia Saudita e o Irã. Os Estados Unidos ficou furioso com o avanço da paz e pressionou a Arábia a se juntar novamente à sua agressiva estratégia de contenção contra o Teherã, que é a capital do país. Ou seja, os Estados Unidos ainda queriam manter um clima hostil entre os dois países. O presidente chinês, Xi Jinping, visitou a Arábia Saudita em dezembro de 2022, onde assinou acordos com o Conselho de Cooperação do Golfo e a Liga Árabe. Nessa visita, Xi Jinping anunciou que a China continuará a importar grandes quantidades de petróleos brutos dos países árabes e expandirá suas importações de gás natural. O ministro das Finanças da Arábia Saudita confirmou pela primeira vez em público, em janeiro, que a Arábia Saudita está de fato considerando vender seu petróleo em outras moedas. No entanto, embora tenha havido muita especulação sobre isso, o governo saudita não anunciou publicamente nenhum plano de precificar seu petróleo em yuan, que é uma moeda chinesa ou qualquer outra moeda. Em 2021, a Arábia Saudita tornou-se um parceiro da Organização de Cooperação de Xangai. Ela é uma instituição importante que promove a integração da Eurásia e seus membros incluem China, Rússia, Índia e Paquistão. Como vocês podem ver, os Estados Unidos, ao ver que sua moeda está perdendo valor em todo o mundo e muitos outros países estão se desdolarizando, ela começou a tomar medidas drásticas para se proteger e continuar a hegemonia do dólar americano. Por hoje é só, meus amigos, e deixe aqui nos comentários se você acha que os Estados Unidos realmente está perdendo seu domínio mundial. E será que com a desdolarização dos países, ele vai perder sua primeira posição para a China? E não esqueça de se inscrever no canal e dar aquela curtida. Espero você na próxima, hein? Até mais!